Boa tarde a todos, eu sou o Ivan e esse é o meu colega, o Nick. Nós estamos aqui representando o Fastlane, uma empresa americana. Estamos aqui hoje para falar sobre a corrida para o Edge. Primeiramente, gostaria de agradecer o IXBR e a todos vocês presentes. Se vocês não entenderem o título da palestra, não tem problema. Eu tenho certeza que até o final vocês vão saber direitinho sobre o que estamos falando ou nos referindo. Nós estamos aqui pelo IX, certo? Este gráfico é um gráfico que demonstra o volume total do IX hoje. E como podem ver, ele é de 5,7 terabits por segundo de volume, tornando um dos maiores IX do mundo em termos de volume agregado. Se fizermos um zoom e voltarmos 10 anos no tempo, o que podemos ver é que este crescimento que se deu nesses 10 anos é tremendo. Passou de quase nada para esse montão de terabits que temos hoje. Essa é uma tendência global. É algo que está acontecendo com todos os IX pelo mundo, não apenas aqui no Brasil. Então, a pergunta que queremos fazer é: este crescimento irá continuar? É algo que todos nós, achamos, não levamos em conta, claro, vai continuar, haverá mais tráfego e tal. Entretanto, e se nós sugeríssemos que o tráfego no IXBR talvez estagnassem-se ou ficassem planos achatados, sem crescimento ou até mesmo decaírem? Essa intersecção de conteúdo que está à esquerda versus os usuários à direita, com o IX no meio, facilitando esse fluxo de dados, será que isso será a intersecção natural de conteúdo versus usuário? Nós achamos que talvez não seja o caso, e vou contar o porquê não. A finalidade dessa conversa aqui é apresentar tendências e tecnologias que estão acontecendo pelo mundo todo, que nós achamos que irá resultar numa mudança em que o conteúdo e os usuários vão se encontrar. Olha, um spoiler para vocês, não sabemos se vai ser o Internet Exchange que temos hoje. Não tem nada específico com o IXBR, mas acesso existente em mega data centers espalhados pelo mundo. Antes de vocês panicarem, ficarem hiper mega nervosos, não estamos dizendo que é uma mudança absoluta, que é o fim do exchange. Não, não é a morte do Internet Exchange. Mas o que nós estamos tentando fazer aqui é contar uma história de uma série de coisas que podem se juntar, variáveis diferentes que levam muito tráfego para fora do escopo do que é o Internet Exchange de hoje. Mas antes de eu contar para vocês como isso vai acontecer, vou pedir que o Nate conte um pouquinho sobre nós para vocês entenderem melhor nossa perspectiva. Eu e o Ivan, nós operamos como gerentes de aquisição de infraestrutura no Fastlane e temos uma estrutura para fornecer colocação, trânsito, transporte, assim como facilitar internet e acesso a peering exchange. Nós operamos nessa plataforma Edge no nível global. É uma plataforma de nuvem com 50 POPs e nós estamos com 64 Internet Exchangers hoje. Por isso é necessário ter uma visão holística para seguir fluxos. Nós seguimos Origin, o usuário e a plataforma. E uma vez que estamos operando numa plataforma CDN, nós temos uma perspectiva muito voltada para o Edge, como nós
abordamos a expansão de novos mercados e agora estamos fazendo a seguinte pergunta internamente: como conseguir chegar mais profundamente ainda ali na ponta, no edge? Já que nós operamos um CDN, nós temos uma responsabilidade para o tráfego global da internet, em que 70% do tráfego da internet irá atravessar pelo CDN até 2022. Não é um número pequeno, não é? E é nossa responsabilidade garantir tudo isso. Então, esse é o foco da conversa aqui hoje. Primeiramente, espero que todos estejam na mesma página, que entendam qual é o papel do Internet Exchange em termos de conteúdo. Depois vamos falar sobre tendências na telecomunicações e o que vai resultar naquilo que chamamos da ameaça do IX. Não estamos aqui só para trazer más notícias, tá? Estamos também aqui para levantar algumas questões que achamos que todos devem considerar para nos mantermos sempre relevantes nesse ambiente de constantes mudanças. Vamos, então, mergulhar neste mundo da entrega de conteúdo hoje em dia e como que uma plataforma CDN é uma plataforma global de serviços de cache localizados pelo mundo todo. Eles agem como uma linha, uma camada intermediária entre usuários finais, como um proxy, e o conteúdo final que eles querem acessar, ou seja, a origem. Os usuários neste modelo, eles são servidos por um edge server, ou seja, um servidor que esteja próximo a eles, se a rede estiver bem arquitetada. Nós temos 3 POPs no Brasil: São Paulo, Rio e Curitiba. Agora que vocês entendem o que é CDN, Edge Cloud, vamos ver então como que é um requisito da internet quando você não tem um Edge Cloud operando. Vamos pensar então no Spotify, Andorra, música em streaming. Você está aqui em São Paulo, a gente está no Hotel Pullman e nós gostaríamos de acessar conteúdo lá em Miami. E é ali que está toda a música. Essa distância é a distância de um voo de pássaros, né? Não é a distância ótica. A distância é o quê? 67 quilômetros, 30 milissegundos diretamente. Mas, como sabemos, há muita latência ótica quando você segue um caminho óptico. Então, o usuário que está aqui no hotel, ele abre o seu Spotify, ele pede pelo arquivo e o arquivo está em Miami. Essa submissão vai até o servidor e volta. Nossa, isso leva a uma série de problemas potenciais e talvez o som chegue até você em bits, em partes, em pedacinhos e não vai tocar de maneira gostosa, bacana. Não vai ser uma experiência muito interessante e daí sabe o quê? Você não vai querer usar esse serviço no futuro. E as empresas tentam evitar este problema introduzindo o CDN nessa mescla, nesse mix. Os CDNs, eles entram no mix, adicionando infraestrutura de cache. Vou usar a ponteira laser, né? Esse é o cache, essa é uma infraestrutura de cache. E nós estamos colocados numa instalação Mega Colocation aqui em São Paulo. Quando eu falo numa Mega Colocation aqui em São Paulo, eu estou falando de Interaction, Equinix, Foresight, sabe, outros centros de dados que são super grandes, né? Aquelas mega instalações. E o conteúdo ainda está aqui, mas ele é copiado temporariamente para este servidor que está aqui em São Paulo. E agora, aqui no hotel, nós apenas vamos nos conectar aqui para o conteúdo. 30 quilômetros de distância, um pouco mais, um pouco menos, 1, 2, 3 milissegundos de distância. Rápido, confiável, e você vai receber o conteúdo com alta qualidade e vai poder desfrutar da música. É assim que a plataforma Edge funciona
funciona no nível global. Mas se a gente afunilar um pouco mais, né, dar um zoom para dentro aí, é essa forma como o X usa para oferecer o conteúdo aos usuários. Aqui à esquerda, nós temos aquela instalação de mega colocação, temos a infraestrutura de cache ali em laranjinha, que é conectado ao IX. E os ISPs no Brasil são conectados através dos IX, facilitando a troca de dados aos usuários como nós que estamos aqui no hotel. Então a pergunta agora é: o que vai acontecer se a gente tentar chegar mais perto do usuário final? O que vai rolar se o servidor, de repente, reside fora dessa mega colocação, dessa instalação enorme? O IX está lá, o conteúdo do usuário está do outro lado. E essa seta para a direita, chegando mais próximo do usuário final, é algo que nós estamos tentando dizer, que é aquilo que o conteúdo está querendo fazer. O Nathan vai falar agora, então, sobre tendências de edge no setor de telecom e por que isso é algo que está acontecendo. Os usuários, eles estão consumindo mais banda larga. Vamos, então, fazer um exemplo dar um exemplo aqui de tráfego de internet. Você está na tua casa, de repente está assistindo um vídeo, fazendo um streaming em 4K, esse é o equivalente de 7 gigas no período de 1 hora. De repente você está em casa, você adora games como eu, e você está super afim de comprar aquele último videogame. E nesse exemplo você chama Duder Black Tree, que é um provedor digital daquele conteúdo, e aquele conteúdo é equivalente a 1 giga. Não é pequeno, não é um impacto pequeno na rede, não. E essa é apenas uma compartimentalização de um pequeno exemplo de tipos de tráfego representados por usuários. Eu apresentei antes esse tráfego. Imaginem vocês, nós usuários, todos aqui em São Paulo. Vamos dar um passo atrás. Vejamos o Brasil. Imagina um pico de tráfego de internet sendo 20 vezes maior do que ele é hoje no IX. E essa estatística está sendo representada aqui. No Brasil, as horas de pico na internet, vocês têm um tráfego potencial de 91 terabits por segundo. Nossa, esse representa uma expansão exponencial e é uma tendência que está acontecendo na internet. Precisamos nos preparar para isso. Como o Nê disse, a gente joga em casa, assiste filme em casa, escuta música em casa. E queremos fazer tudo isso em casa, numa boa, com menos latência. Ninguém está afim de esperar. Você sabe como é, né? Você tenta rodar um vídeo, ele não roda, a gente desiste e vai fazer uma outra coisa. Os usuários, então, eles querem menos latência. E porque eles querem menos latência, as empresas que eles estão usando para assistir um vídeo, para pagar por um vídeo... E a empresa tem ciência de que a latência afeta a sua receita. Então, os usuários querem menos latência, as empresas têm ciência disto. Essa é uma estatística do Google, que diz que 79% dos compradores, quando eles vão comprar algo online, um laptop, vestuário, enfim, se o site for lento, não estiver rolando, a chance do usuário voltar àquele site é bem menor, especialmente se ele comprar aquele item na concorrência, ele vai usar aquele outro site no futuro, porque os usuários querem menos latência e porque os negócios querem maximizar a sua receita e não querem passar por essa situação de insatisfação de performance. E daí eles vão precisar da ajuda dos CDNs. Mas a forma como eles determinam qual CDN eles vão usar são métricas de terceiros e dados de terceiros que sugerem como as diferentes CDNs
performam no seu ambiente. Cedexis é uma empresa americana que faz uma série de coisas diferentes. E uma das coisas que eles fazem é coletar dados de métricas de usuários reais. Eles coletam dados de dispositivos de usuários e fazem isso de maneira periódica. Eles testam a performance dos CDNs e relatam esses dados. Assim, os clientes usam esse tipo de informação para determinar qual CDN eles querem potencializar o seu site, seja o nosso, da concorrência, mas eles usam números para impulsionar essa decisão. Então, como CDNs, precisamos estar bem ligados sobre como podemos melhorar esses números e os dados que o cliente quer que nós entreguemos ao usuário final da maneira mais rápida possível. E isso nos faz entender como melhorar ainda mais. Considerando, então, que os usuários estão consumindo mais banda larga, nós esperamos menos, e isso acaba colocando um certo estresse sobre o acesso à internet. Eles estão comprando ou colocando conteúdo dentro das redes. Isso ajuda a cortar custos e a melhorar a experiência do usuário. De acordo com as estatísticas, as empresas estão usando a borda, o edge, para reduzir os seus custos em até 50%. E eles aumentam a resiliência e a melhor experiência do usuário em 200%. Então, a capacidade de cortar custos e melhorar a experiência do cliente, isso é muito bom. Mas, em última análise, falamos aqui, voltando ao exemplo do filme, então, o conteúdo de filme mais próximo do usuário, distante do IX. Vocês ouviram a palestra do Michael ontem, quando ele falou sobre 5G? O 5G está acelerando essa demanda. Eu tenho um iPhone de ponta, o último deles, e eu posso ter 25 megabits downstream nos Estados Unidos com este telefone. Pensem na ideia. De repente, você pode aumentar aquele 5G para 500 megabits, 1 giga downstream. Nossa, esse é um throughput enorme através de um telefone celular, um vídeo de 4K. De repente, você está usando realidade virtual, realidade aumentada no teu fone. Eu acho que a gente nem consiga imaginar os estudos de caso, porque o throughput não existe. Agora, quando ele existir, muitos casos de uso serão desenvolvidos para se beneficiarem desse throughput. Mas não estamos falando apenas de telefonia móvel. Vocês sabem quem é a Verizon? A Verizon é uma grande ISP americana, uma das maiores. Eles estão competindo, começaram a competir com a banda larga fixa. Esse é um hotspot móvel, é um dispositivo que você pluga na tomada elétrica e de maneira sem fio se comunica com uma torre celular e um roteador doméstico sem fio vai conectar teu laptop, tua Smart TV, o teu refrigerador, se você tiver um Smart também, e ele vai se conectar ao roteador sem fio, ao roteador móvel, e dessa vez vai se comunicar também de maneira remota à torre celular. Então, o 5G ele está competindo também na banda larga fixa, criando esse potencial de milhares e milhares de dispositivos, centenas, milhares de usuários e dispositivos que estão conectando à internet como sendo a primeira interação que eles têm a uma infraestrutura fixa. E isso gera a pergunta, aquela intersecção que vimos antes, em que conteúdo e usuário se encontram no IX, seria possível
que a torre celular passasse a representar agora um melhor local para essa intersecção. Se você tiver milhares de usuários se conectando ou substituindo as suas redes móveis por redes fixas 5G, talvez o cell tower, né, essa torre celular, seja o melhor lugar para a intersecção. E se isso for possível, como será? Anteriormente, um cell site era um mecanismo em que os operadores colocavam fibras. Agora não, temos um macro centro de dados e conseguimos colocar uma série de coisas interessantes nessa borda profunda. Vamos ver o que é um micro, não macro, corrigindo, um micro data center. Tudo que, efetivamente, tem tudo que um mega data center tem. Espaço protegido, potência protegida, infraestrutura, espaço de racks para interconexão para os equipamentos e provedores. E, além disso, prover um novo ponto de interconexão potencial muito mais próximo aos usuários finais, representado na base da célula. Então, esses micro data centers criam um ponto de intersecção, o qual não vemos hoje ainda. Eu espero que essa história esteja um pouquinho mais clara para vocês agora. Agora, o que eu estou querendo dizer é se pegarem todas essas tendências e as juntarem a um potencial para a ameaça do IX que temos hoje. Não estamos querendo dizer que é o fim de tudo. Espera aí. Nós apenas queremos deixá-los cientes de algumas coisas que nós vemos para que juntos possamos trabalhar juntos e buscar uma solução. Este é um diagrama. Há muita coisa acontecendo aqui. Então, vamos cobrir um por um aqui. Eu digo que esse é o deep edge, né? É o edge profundo. Há muito desacordo sobre o que é edge, né? Imagina conseguir definir o que é o deep edge. Então, para fins dessa conversa aqui, o deep edge é a infraestrutura existente nesses mega data centers. E daí, tudo que chega até o usuário é o Deep Edge, tá? A gente vai chamar assim, Deep é profundo e o Edge é o Edge, que é a borda, enfim, vocês entendem. Isso facilita a intersecção entre conteúdo e usuários. Porém, não está representado aí. Cadê o IX aqui? Não está. À esquerda, talvez haja infraestrutura de cache aqui que continue a existir numa mega colocação, numa instalação mega. Mas também há a possibilidade que vai parecer como o cache embutido e como um throughput adicional aos usuários, essa pressão para se chegar mais perto, ela aumenta cada vez mais. Mas conforme passamos para a direita, talvez seja um macro da centro de dados que está conectado a uma torre celular e que facilite essa comunicação com os usuários da rede 5G. Aqui uma visão aérea de São Paulo. Gente, estamos aqui, ó, bem aqui. Isso não tem nada específico ao Aquanex, tá? Aquanex, SP2 e 3 estão aqui. Digamos, por exemplo, nós estamos aqui no Pullman, tá? E a gente está recebendo conectividade da internet via 5G. Essas 3 torres. E, de repente, através de micro data center ou alguma outra origem. Esse conteúdo, ele está neste círculo, está nos servindo aqui no Pullman. Mas há um momento em que esse conteúdo vai ter que passar pelos IX ou qualquer outra região. O que estamos tentando dizer com isso é para esse lugar que o conteúdo está tentando ir, ele quer chegar perto do usuário final e isso está se tornando cada vez mais uma necessidade e uma possibilidade também devido a esses micro data centers. E a pergunta é, como evoluir juntos? Então, uma breve recapitulação. Usuários exigem mais banda larga,
Então, há muita pressão para os CDNs, para as redes em geral, terem uma boa performance. Os centros, os microcentros e essa tecnologia 5G realiza essa troca de tráfego no final, sempre que possível ou necessário. Isso acontece fora da esfera do IX. Mas eu não estou dizendo que não haja oportunidades ou meios pelos quais, como um IX em nome de BNX. Bacana. Então, você nos disse o quê? Que o IX talvez não seja mais tão importante, né? Então, como continuarmos relevantes? Como capacitar a interconexão que vai além desses centros de megadados? Como conseguimos todos fazer parte deste cenário? Alguns breves exemplos, tá? A gente falou sobre nos manter relevantes e como ter uma conexão dentro desses centros de dados. E num microcentro de dados, os operadores estão fazendo a interconexão. Talvez seja uma atividade diferente, você estende a rede do Internet Exchange para fora daquele edge profundo para facilitar o remote peering, para trazer esses ISPs muito mais próximos. Isso parece um pouco óbvio, certo? Mas expandir essa presença do ISP para mercados menos desenvolvidos. Nós vemos isso acontecer em vários graus, fora das suas bordas, estabelecendo um bom ponto de interconexão, potencialmente fora das suas bordas. E isso acaba retardando o inevitável. A gente sai dos mega data centers e buscamos uma área em que a borda, o tráfego, possa ser trocado o mais próximo possível dos usuários. E então, para fechar e resumir, o conteúdo ele usa IX hoje, né? Já falamos sobre isso, já apresentamos as diferentes tendências que trazem conteúdo para os usuários para ter essa latência. Os 5Gs o tornam mais necessário, aceleram a necessidade para ele e os micro data centros irão capacitar e acelerar que isso aconteça. Então, esse é um ambiente de mudanças rápidas, não temos todas as respostas, mas o que gostaríamos de recomendar é manter os olhos abertos para as tendências e estejam prontos para agir. Se não tivermos essa conversa aqui, se não entenderem como podemos fazer parte da solução, a solução pode ser muito bem realizada sem a sua participação. E quando isso acontecer, vai ser muito difícil voltar atrás. Já vai ser tarde. Por isso, vamos nos preparar. E é isso. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Thank you. Alguma pergunta? Any questions addressed to Ivan or Nate? Excelente apresentação. Bom, eu acho que as pessoas já deveriam comprar ações em Edge Micro. Se vocês ainda não compraram ações, comprem, porque eles vão ficar muito grandes. Concordo com você, o tráfego está se afastando das IXs. Já vimos isso por muito tempo. Até as grandes OTTs, que têm as soluções de caixa, que estão entrando em net, estão tentando se aproximar à borda, mas eu não vejo isso impactando muito os IXs. Por exemplo, se vemos a banda, temos as 4 grandes redes nos Estados Unidos.
E o fluxo de tráfego é grande. E número 2, eles querem ter arranjos comerciais. E você pode dizer, você quer se aproximar a borda com Sprint e T-Mobile, essa aquisição AT&T e Verizon, 95% do mercado através desses três. Então, seu relacionamento de peering vai ser sempre com eles. E nós não vemos esse tipo de tráfego nos IXs. Eu concordo, o tráfego vai seguir esse caminho. O tráfego de internet vai crescer muito mais rápido fora do mundo de IX. Eu acho que não vai impactar muito o mundo IX. Nós temos o papel, e o papel seria essa cauda longa, né? Aqueles pequenos que precisam dos cell towers. Então, seriam esses negócios da camada média que, claro, não tem a capacidade ou rede para ir uma torre de celular, e eles precisam de uma capacidade. As suas previsões seriam, não acho que assim, um cenário negro no mundo do IX. Um comentário. Nós necessariamente queremos dizer que esse é o final, mas nós sabemos que, como participantes, que PTT aqui em São Paulo, no Rio e também em Curitiba, e sabemos quanto tráfego nós representamos no IX, não é mais de 1 terabyte, mas é uma porção significativa. E se nós e os concorrentes pensarmos em nos aproximar e possibilitando talvez o nosso tráfego suma. Claro, há outras necessidades, isso pode crescer. Não queremos dizer que haverá uma queda significativa, mas nós estamos nessa tendência, outros também, mas é pelo menos interessante ter essa conversa. Tudo vai depender quem são seus pares, quem são as redes de acesso, o de X do outro lado, né? E eu imagino que vocês estão fazendo coisas muito positivas aqui em São Paulo, pelo menos em IX. Imagino que vocês estão fazendo muitas coisas fora do mundo das IXs, das IX. Eu tenho outra pergunta de John. Boa tarde. Uma quase pergunta, seria mais um comentário. Deveríamos ver como parte da relevância de X, estamos falando de diferentes tipos de tráfego. Para mim, um provedor de conteúdo está tentando passar conteúdo, seja Netflix, seja o que for. Você está tentando transmitir conteúdo o mais rápido possível, seja através de desktop, aplicativo, dispositivo móvel, mas há outras coisas que fazemos na nuvem do lado comercial, de operadores comerciais, negócios que estão, ou, por exemplo, desktop virtuais que estão fazendo desktop na nuvem. Há muitas aplicações rodando na nuvem e você precisa mais escala para armazenagem e capacidade computacional. Eu acho que esse tráfego não vai para um micro data center, é o que eu penso. Não sei o que vocês acham do ponto de vista comercial de tráfego. Esse tráfego provavelmente não seria trocado e não haveria uma intersecção no micro data center. Isso vai pertencer a essas grandes instalações de colocação onde há muita gravidade, muita interconexão, com bom desempenho e uma plataforma de nuvem CDN. Nós não fazemos embedded CAN, nós não ampliamos esse ativos, as redes de ISPs ou micro data centers. É mais uma ideia, um conceito que estamos tentando ver. Nós estamos muito à vontade de ficar sentado numa plataforma que tem uma funcionalidade completa. Agora, isso está dentro do data center. E, além disso, ainda uma conversa até levar isso para a borda, transferir isso. O software talvez não exista hoje para possibilitar
dados na borda na mesma capacidade que precisamos entregar lá na borda. E eu acredito que muitos na indústria estão tendo uma conversa como podemos transferir mais lógica e mais negócio. Como podemos transferir workload e lógica. Você tem razão, hoje não é uma possibilidade, no entanto, no futuro próximo, talvez mude. Eu também posso ver quando temos as capacidades de computação virtual e temos a banda e podemos migrar um servidor virtual, podemos ter em potencial um exemplo, micro Amazon, dentro de um grande ambiente, de um cell tower, vamos ter uma grande concentração de usuários, vamos ter uma virtualização, fazer o spin-up e vai criar uma melhor experiência de cliente, mas estamos um pouco afastados, estamos trabalhando assim, sem interrupções. Era meu comentário, só que era excelente a sua apresentação e obrigado por virem.